Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar desenvolvido no âmbito do roteiro para a descarbonização na fileira do calçado. Hoje com o tema Descarbonizar para competir, medidas práticas para a redução de emissões. Aproveitei já para dizer que para se sentirem à vontade para colocar qualquer questão que tenham através do nosso chat ou então no final aos nossos oradores. Como puderam ver no programa do webinar, como a mim fazer-vos uma apresentação e introdução do mesmo. De seguida, depois teremos connosco o Jorge Almeida, da RDA Climate Solution, que irá abordar quais as medidas a implementar pelas empresas do setor, de forma a reduzirem as emissões de gases com efeito de estufa e também aumentarem a sua competitividade neste caminho rumo à descarbonização da indústria do setor. Depois, em estilo mesa redonda digital, teremos connosco Elizabeth Oliveira, da empresa Vapsol, e Ana Sofia Graça, da empresa JJ Heitor, com a moderação de Rui Moreira, do Centro Tecnológico. Vou passar aqui a fazer a minha apresentação. Por favor, depois digam se já estão a ver. Estamos a ver já. Agora, por favor. Estão? Pronto, ok. Muito bem. O setor do calçado, como temos vindo a acompanhar, tem vindo a estar alinhado com as metas nacionais e europeias, neste caminho rumo à descarbonização. O Centro Tecnológico tem vindo a desenvolver o chamado roteiro para a descarbonização, desde o ano de 2024, com o objetivo de ser um guia para a fileira do calçado, nos seus três setores, produção de calçado, componentes e marcenaria, com o objetivo de inspirar e orientar as suas empresas nessas três fileiras, no que diz respeito à descarbonização, focando especialmente a redução de emissões ao nível do âmbito 1 e 2. Por outro lado, também irá introduzir metas de redução para os anos futuros. Paralelamente, é importante referir uma iniciativa, que é a Iniciativa Compromisso Verde, desenvolvida no âmbito do projeto Bioshoes for All, cujo objetivo é calcular, digamos, a pegada carbónica corporativa das empresas. Portanto, por um lado, temos o roteiro, que será um modo mais abrangente para o nosso setor de emissões, de redução de emissões, e por outro lado, temos o Compromisso Verde, que é mais específico das empresas signatárias, que contamos com mais de 100 empresas, que permitiu fazer o cálculo da pegada de carbono. E, portanto, é com orgulho e satisfação que podemos dizer que tem havido um envolvimento das empresas do setor neste caminho rumo à descarbonização. Mais especificamente, ao nível do roteiro, com as visitas técnicas que realizámos cerca de 10 visitas técnicas pelos diferentes setores, portanto, calçado, componentes e marcenaria, com o objetivo de perceber quais as medidas que as empresas já tenham vindo a implementar, quais aquelas que também queriam implementar neste caminho de redução de emissões e também as perspectivas futuras neste conceito de descarbonização. Depois também os inquéritos, portanto, permitir-nos recolher aqui uma série de dados de análise estatística para enriquecer o nosso roteiro, com um ponto de partida, digamos. Também as ações de formação e os webinars têm contado com um grande envolvimento das nossas empresas. Mais recentemente, também iniciámos o nosso programa de mentoria. Na semana que passou, tivemos uma sessão dedicada, que foi a primeira, ao autoconsumo, às comunidades de energia, e uma segunda dedicada mais à monitorização de consumos e custos energéticos. Outra forma com a qual as empresas têm envolvido e também estão através do cálculo da pegada de carbono. Portanto, podemos dizer que este envolvimento tem permitido fazer com que nós consigamos atingir os objetivos a que nos propusemos no roteiro. Portanto, promover a descarbonização do setor, incentivar o movimento de todas as nossas partes interessadas e também capacitar e apoiar as empresas neste caminho e na estratégia de descarbonização. Aproveito também para reforçar aqui um bocadinho as nossas sessões de mentoria, portanto, como eu disse, já fizemos duas. Para a semana que vem iremos ter duas sessões de mentoria, mais dedicada à terceira, que será a pegada de carbono, portanto, ao cálculo de emissões corporativas, que terá lugar no dia 26 de maio,
e uma quarta sessão que é mais dedicada aos relatórios de sustentabilidade. Portanto, aqui poderão colocar as vossas questões, tanto no ato de inscrição, questões, dúvidas, curiosidades que tenham sobre o tema, e depois na sessão poderão ver respondidas essas vossas questões. Saliento também que no início, relativamente às ações de formação, iremos ter a quinta ação de formação do roteiro, que será na primeira semana de junho. Portanto, esta sessão mais dedicada às emissões indiretas, portanto, âmbito 2 e com especial foco nas emissões de âmbito 3. Portanto, sentimos a necessidade de começar a falar um bocadinho mais também sobre o âmbito 3, portanto, são as emissões que oferecem o maior desafio, portanto, é necessário começar a capacitação e a sensibilização para as emissões de âmbito 3. Esta formação será repartida por 3 dias, portanto, 2, 4 e 11 de junho. Assim, partilhando convosco alguns resultados curiosos do nosso roteiro e também do Compromisso Verde. No geral, é importante salientar que a produção de calçado é a fileira que mais contribui para as emissões gerais do setor, seguida dos componentes e depois da marroquinaria. Um outro ponto importante neste caminho de implementação de medidas é, sem dúvida, efetuar o cálculo de emissões. Portanto, é a partir do cálculo de emissões que conseguimos depois projetar e perceber quais as fontes, quais as atividades que estão a contribuir mais e assim desenvolver e implementar um plano de ação. Portanto, ao nível aqui dos resultados do roteiro, a energia elétrica é sem dúvida a que mais contribui, a que tem mais peso para as emissões de gases com efeito de estufa do setor, portanto aqui mais apresentar o âmbito 2, seguida da combustão móvel, as emissões fugitivas e a combustão estacionária. Portanto, aqui da fatia do âmbito 1, a combustão móvel é aquela que tem também o maior peso. Por curiosidade, o Compromisso Verde tem resultados semelhantes, apenas aqui algumas diferenças ao nível das percentagens, mas a nível de peso, sem dúvida que a energia elétrica também continua a ser a que mais contribui para as emissões do setor. Assim, em jeito de fazer uma analogia, podemos aqui estabelecer, digamos, um top de fontes de emissões, portanto, a energia elétrica, mais associada aqui ao âmbito 2, seguida da combustão móvel, estacionária e fugitiva, portanto, mais ao nível do âmbito 1. Portanto, isto permite-nos perceber que, efetivamente, há potencial para descarbonizar, reforçando que são dados de 2022 e, portanto, ao longo destes últimos 2 anos e meio quase, as nossas empresas já têm vindo a implementar medidas, o que é bastante favorável a esta redução de emissões. Algumas delas passam aqui pela instalação fotovoltaica, portanto, por curiosidade, em 2015, das 100 empresas que signatárias temos do Compromisso Verde, apenas uma usava energias renováveis e em 2022 houve aqui um aumento para 57 empresas, o que é um número bastante positivo. Portanto, a instalação fotovoltaica, com a atualização de energia verde, tem estado na lista de medidas a implementar pelas nossas empresas, portanto, aumentando assim a taxa de uso de energias renováveis. Começou também a haver um interesse por parte aqui das baterias, de armazenamento de energia. Ao nível da frota, começa a haver também, já se vê que as nossas empresas quiseram converter a sua frota para frota elétrica, assim levando a uma redução da combustão fóssil por parte de gasóleo e gasolina. Também aqui a realização de testes para substituição de colas de base solvente por colas de base aquosa, levando a uma redução das emissões de COFs. Depois também aquelas medidas mais a nível operacional, portanto, colocação de iluminação LED, minimização de fugas de ar comprimido, e por último, aqui as medidas associadas à implementação do sistema de gestão de energia, segundo a ISO 50001, portanto, por um lado, melhora a eficiência energética das empresas e, por outro lado, também acaba por fazer uma redução de consumos. De seguida, o colega Jorge Almeida irá focar um bocadinho mais nas medidas e poderá falar um bocadinho mais sobre esta norma, sobre a ISO 50001. E da minha parte, esta é a introdução, portanto, de seguida, Jorge, quando quiser partilhar, para reforçar um bocadinho as ideias que eu partilhei. Sim,
Boa tarde a todos, obrigada, Joana. Sim, efetivamente a apresentação permite-me aqui ligar mais rapidamente às medidas, porque já foram faladas, porque isto, na realidade, as medidas são conhecidas, são mais ou menos conhecidas e o setor está mais ou menos a implementar, uns mais avançados que outros, mas tipicamente está a implementar já essas medidas. Só antes de pensar, de falar aqui um bocadinho sobre as emissões, só mostrar aqui este gráfico da temperatura, ou este gráfico, esta mais uma questão de uma ilustração da temperatura e da sua evolução ao longo dos últimos anos, e pegando aqui do início em 1880 até 2024, o que é, e onde vemos uma evolução da temperatura do planeta e onde se percebe claramente que há uma tendência, e essa tendência é para um crescimento muito grande da temperatura, com um impacto muito elevado, por exemplo, onde nós estamos. E isto vai se traduzir em impactos que todos nós sentimos. E porque é que isto é importante apresentar esta imagem inicialmente? Porque a grande razão que está por trás deste aumento da temperatura é um aumento da concentração destes gases com efeito de estufa na atmosfera, o que não deixam o calor sair. É importante os gases com efeito de estufa para reter o calor, é isso que nos permite viver na Terra, mas ao não deixar, ao termos um excesso, não deixando sair, isto leva a que haja um aumento da temperatura e isso vai nos causar impactos muito grandes no dia a dia. E então, como é que nós dividimos, e pegando nas palavras da Joana, não tentando perder muito tempo, mas só porque alguém que possa não estar tão à vontade, nós tipicamente, quando falamos de emissões, e aquelas emissões estão associadas a uma empresa, dividimos isto em três âmbitos, ou scopes em inglês. E esses âmbitos são o âmbito 1, em que são emissões diretas, em que são emissões que acontecem na própria empresa, sejam elas pela combustão, por exemplo, por um combustível que é utilizado dentro da empresa, o gás natural numa caldeira, etc. Depois, outras que não são tão comuns de refletir logo, que têm a ver com os solventes, por exemplo, que estão nas escolas, ou os gases fluorados, a libertação de gases fluorados dos ar-condicionados, por exemplo. Depois, em termos de emissão 2, falamos, e aqui para o setor, da energia elétrica que é adquirida. Porquê? Porque há muita energia elétrica que quando vocês adquirem energia elétrica, aliás, ela já produziu emissões noutro local qualquer, na central de produção, e portanto eu não podia contabilizar duas vezes, e por isso nós contabilizamos em Scope 2 ou âmbito 2 essas emissões, e quem produziu é que contabiliza isso em âmbito 1. E por último, o âmbito 3, que é a cadeia de valor. É o facto dos vossos colaboradores se deslocarem para as vossas fábricas, o facto de vocês usarem, expedirem o vosso material, terem matéria-prima, tudo o que está ligado à vossa empresa vai ter emissões. E, portanto, nós até costumamos dividir essas emissões de Scope 3 no que chamamos upstream e downstream, tem a ver com o que está antes e depois na cadeia de valor, e isto vai impactar, então, são emissões indiretas e impactam. E porquê é que é também relevante falar disto? As vossas empresas, tipicamente as empresas do setor aqui do calçado, são empresas relativamente pequenas em termos de emissões, porque são empresas não intensivas em termos de consumo de injetos, são muito intensivas em termos de mão de obra, não em termos de consumo de injetos, e logo não são das empresas mais emissoras. No entanto, vocês estão na cadeia de valor, muitas das vezes, de entidades para quem é relevante e que necessitam de fazer o scope 3 delas, por exemplo, e logo vão necessitar da vossa informação, das vossas emissões, para entrar no scope 3 dessas empresas maiores. E, portanto, mesmo que vocês não estejam abrangidos por alguns regulamentos ou alguns requisitos que vos obriguem a publicar esta informação, acabam por estar indiretamente através da cadeia de valor também. Uma última nota aqui relativamente aos gases. Quando nós chamamos de gases com efeito de estufa, não é só o dióxido de carbono, que é o mais conhecido, depois temos um conjunto de outros gases em que é necessário, então, quando se analisa, ter a noção que há aqui mais gases além do gás, do dióxido de carbono que nós conhecemos.
O objetivo então passa por atingir a chamada neutralidade carbónica, etc. Usa-se muito estes termos, a neutralidade e tal. O que é isto? Passa por sermos capazes de emitir apenas uma quantidade de emissões que é igual às que eu consigo capturar naturalmente no território. Se pensarem à escala de Portugal, imaginemos todas as fábricas, só as fábricas emitiam, que não é verdade, mas se fossem só as fábricas, todo esse volume de emissões a nossa floresta, o nosso território tinha que ser capaz de captar essas emissões. Existem estudos que dizem quanto é que nós somos capazes de captar e basicamente anda ali à volta dos 20%. Portanto, quando nós falamos em neutralidade, temos que reduzir em 80% as emissões que temos. E isso é o ponto em que podemos dizer que temos aqui uma neutralidade, ou seja, emitimos tanto quanto o território é capaz de sequestrar. Devemos ter sempre em consideração que o phase-out, ou aqui a descarbonização total, não é possível de um dia para o outro. Tecnicamente e até mesmo ambientalmente não é viável e, portanto, há aqui alguma necessidade de termos um período alargado. E basta pensar no apagão e depois na discussão toda, se a central devia estar, se não devia, se as renováveis, e, portanto, há um conjunto ainda de tecnologias que necessitam de estar a operar, até porque são mais custo eficientes em termos ambientais face à construção de tecnologias novas. Portanto, nós não conseguimos atingir de um dia para o outro, isto é um processo que demora muito. No entanto, Portugal prevê atingir esta redução e até tem aqui os 85% a 90% das emissões até 2045. Isto é o objetivo que Portugal como um todo se comprometeu. Como eu disse, isto acaba por ser apanhado na cadeia de valor, e se pegarmos aqui numa marca que nós conhecemos de desportiva, etc., eles têm logo no seu site, se eu clicar em sustentabilidade, vai-me aparecer logo que apoia os fornecedores na descarbonização, etc, etc. E, portanto, logo à partida, quem fornecer esta marca terá que respeitar um conjunto de critérios e terá que fornecer dados, pelo menos das suas emissões, se não ter um plano de descarbonização que acontece em muitas organizações. Temos aqui outro exemplo, a Inditex, também com os seus programas de sustentabilidade, de redução de emissões. Aqui a H&M também a falar da inovação, e aqui até um artigo da Accenture a falar de como a H&M tenta inovar para descarbonizar. Ou então outra marca que eu nem conheci, isto foi simplesmente aqui no Google, em que depois há aqui um site, por exemplo, a fazer uma análise sobre o posicionamento desta marca, explica o que é que eles fazem, quais são as inovações, e depois no final tem um ranking a dizer se estão no bom caminho ou não. Isto porque é que é importante? Ou seja, já existe um conjunto de consumidores que procuram esta informação e que provavelmente frequentam estes sites e vão encontrar informação sobre as marcas que pretendem comprar, e, portanto, são consumidores que estão informados e que têm interesse que haja descarbonização, que haja sustentabilidade nos produtos que são aplicados. Porquê é que isto é importante? E porquê é que trago estes temas aqui? Exatamente pelo título deste webinar, que tem a ver com a competitividade, ou seja, as indústrias hoje, para serem competitivas, o preço, etc., como sempre e como sempre será, é muito relevante, mas há aqui um layer que é muito importante também, que tem a ver com esta questão da descarbonização e da sustentabilidade. Por outro lado, há sempre também o impacto que tem a ver com o financiamento. Se eu pegar nos avisos do Portugal 2030, do PRR, etc., já existe um conjunto de requisitos que eu tenho que cumprir para que seja financiado e que estão muito ligados a esta questão da sustentabilidade, e a descarbonização faz parte destas linhas de financiamento. Portanto, há um volume alargado de financiamento, não é? Não custa-me dizer que é muito dinheiro, porque na realidade depois não é muito dinheiro e demora muito tempo a chegar às empresas, etc. Mas há aqui um volume ainda muito interessante de dinheiro nos financiamentos públicos, que está associado aos temas da descarbonização e que pode ser aproveitado pelas empresas. Por outro lado,
temos, mesmo no crédito bancário, portanto, no banco, se nós abrirmos os sites dos bancos, vamos encontrar logo um conjunto de linhas dedicadas à sustentabilidade, dedicadas à descarbonização, terminologias mesmo como apostamos num futuro descarbonizado, etc. Isto quer dizer que a própria banca também está a procurar e, portanto, eu para ser competitivo e se tiver créditos, para que esses créditos tenham um custo mais baixo, eventualmente tenho que seguir aqui um conjunto de requisitos que passam muitas vezes por esta questão de demonstrar o meu plano de descarbonização, ações para descarbonizar, etc. Falando então de energia e emissões, só para perceber como é que nós estamos, aqui é um conjunto de gráficos, desde a intensidade energética da economia, depois indicadores energéticos per capita e emissões de gases de efeito de estufa. Nós verificamos que há uma tendência de redução e, portanto, há uma tendência de redução no consumo de energia, há uma tendência de redução nas emissões. As tendências de redução no consumo de energia são sempre mais limitadas, como podemos ver aqui nos indicadores per capita. Se nós olharmos per capita, se olhar depois para a parte da economia, há uma tendência a sermos mais descarbonizados se considerarmos o valor acrescentado, o PIB do país, mas isso pode querer dizer é que o PIB não está a crescer à escala que o consumo de energia está a crescer e, portanto, é preciso considerar aqui um conjunto de efeitos, ou quando, por exemplo, há uma crise e há várias empresas a fechar, afeta todos estes indicadores. Mas, para dizer o mais importante aqui em termos de emissões, está a existir uma redução das emissões que está muito ligada à penetração de energias renováveis, ou seja, sempre que eu tenho mais energia renovável na eletricidade, eu acabo por estar a descarbonizar indiretamente as indústrias. E, portanto, o que nós temos, podemos ver neste gráfico aqui a verde, que são os dados de penetração das renováveis, vamos tendo um aumento na penetração das renováveis, chegamos a ter dias ou bastantes horas em que é 100% renovável e mesmo dias seguidos em que temos alimentação 100% renovável, o que permite no mix energético, então, para as empresas, especialmente do setor aqui do calçado, terem uma redução das suas emissões, porque elas são essencialmente elétricas, como foi mostrado pela Joana. Onde é que nós estamos a falhar? Estamos a falhar numa trajetória que é da eficiência energética, ou seja, nós fizemos uma aposta muito grande em Portugal na área das renováveis, que é relevante e que permite-nos ter estes dias, por exemplo, com energia renovável. No entanto, falhamos na parte do consumo. E isto leva a que, se eu aumentar os consumos, eu tenho que aumentar as renováveis. Mas se eu não aumentasse os consumos, pelo contrário, conseguisse reduzir através de eficiência energética, eu não necessitava dos investimentos em energia renovável. E, portanto, este devia ser o paradigma, devia ser a eficiência energética e muitas vezes não é. E, portanto, em termos de política pública, porque em termos de política pública, às vezes é mais fácil ou dar mais show-off a renovável do que a eficiência energética. Mas esta deveria ser a base, porque se nós reduzirmos, vamos necessitar de menos redes, vamos necessitar de menos sistemas de produção, etc., etc., e, portanto, conseguimos até ter investimentos mais baixos em termos globais do que comparado com as renováveis. E depois temos aqui então o gráfico das emissões, das nossas emissões de CO2 equivalente, tanto como mistura todos os gases, e que verificamos que existe aqui uma redução nestes últimos anos. Isto obviamente vai tender se o ano é seco ou não, porque na eletricidade aqui a parte hídrica tem um peso muito relevante. Por exemplo, este ano choveu muito, as barragens têm muita água, teremos um fator de emissão certamente baixo em termos de eletricidade. Nos anos em que são mais secos, o fator de emissão é mais alto, porque entram as ciclo combinado, portanto, a gás natural, entram esse tipo de centrais a trabalhar, o que elevam aqui as emissões do mix energético. Falando aqui do setor do calçado, e então pensando na fonte energética, se as emissões estão muito associadas à energia, olhando para estes dados e pegando no trabalho que foi feito no âmbito dos inquéritos, das visitas e do processo de levantamento que foram feitos para o roteiro, nós verificamos
que existem aqui três tipologias de consumos: alguma energia térmica, portanto, aquela energia de combustão que existe dentro da fábrica, seja uma caldeira, nas secagens, alguma máquina de injeção, etc., mas que tipicamente não são muito relevantes na maior parte das indústrias. Por outro lado, os combustíveis que têm aqui algum peso, dependendo se têm frota ou não própria, e vão aqui impactar então nesta área. E por último, e é onde está os grandes consumos, a parte da energia elétrica, porque no calçado quase todo o processo assenta em energia elétrica, e depois temos o que nós chamamos de auxiliares, que é o ar comprimido, força motriz, etc., esse tipo de sistemas que apoiam o processo fabril, e que também estão assentes em energia elétrica. E, portanto, o potencial de reduzir está aqui. Como é que eu posso descarbonizar, então? Podemos descarbonizar de duas formas: um pela oferta, que são as renováveis, que foi falando que é mais à escala nacional, e outro pela procura, que é a eficiência energética, ou mesmo as renováveis, mas à escala da minha fábrica, e portanto os chamados autoconsumos. E é aqui que eu posso gerir a descarbonização. Em termos de medidas, as medidas variam obviamente de instalação para instalação, de fábrica para fábrica, mas logo à partida, por exemplo, e aqui a primeira que aparece, é comum, é transversal em 99% das fábricas, e todas elas têm potencial, que é a redução de fugas de ar comprimido. Mesmo em fábricas muito recentes, existem as fugas, é muito comum, e portanto há um potencial. Se eu tiver um plano de redução de fugas de ar comprimido, que é uma coisa que não é cara, portanto não carece de um grande investimento, até pode ser feito pela equipa de manutenção interna, muitas das vezes, etc. E eu consigo ter aqui reduções nos meus consumos. Porquê? Porque se não perder esse ar, os compressores deixam de trabalhar para produzir aquele ar comprimido, e portanto tenho logo aqui o impacto. Depois, por exemplo, falando do ar comprimido, eu posso passar para a utilização de compressores mais eficientes, com variação de velocidade, substituição dos próprios compressores, dos compressores por compressores muito mais recentes, com tecnologias mais eficientes. Obviamente já estamos a falar de um custo maior, mas também de um potencial de redução maior. Para quem tem um compressor que tenha 10, 15 anos, efetivamente no mercado já existem compressores que conseguem produzir a mesma quantidade de ar em condições melhores, mais seco, com melhores características até para a operação, embora neste caso aqui não seja muito relevante, mas conseguem produzir em condições melhores e com poupanças de 20, 30% facilmente, comparado com esses compressores mais antigos. Mas também não faz sentido, por exemplo, trocar um compressor e depois ter uma rede completamente cheia de fugas. Portanto, há aqui uma combinação de medidas. Depois, tudo que seja a área do que nós chamamos de força motriz, são motores elétricos. Tudo que é movimentação de cargas tem sempre potencial. E então, nos casos em que a própria carga varie ou a velocidade tenha que variar, a aplicação de variadores de velocidade, estes variadores eletrónicos de velocidade, está aqui como VEB, tem um elevado potencial, e traduz aqui em reduções e em paybacks, que muitas vezes abaixo de 3 anos, 2 anos. Claro que isto depende muito de horas de utilização, do equipamento, etc., mas são paybacks bastante interessantes em termos mesmo de gestão. Depois toda a parte da iluminação, isto já está, a grande parte do trabalho está feita, a substituição para LED, haverá um caso ou outro em que não exista. E como gestão, nós temos os sistemas de monitorização. Eu penso que uma das empresas irá falar, que vai seguir, irá falar do sistema de gestão que tem. Portanto, se eu tiver um sistema de monitorização e gestão, eu consigo saber onde é que estão a acontecer os meus consumos e consigo ver desvios dos meus consumos, e dessa forma posso atuar de forma atempada. Se a minha gestão for através de uma fatura de energia elétrica, essa fatura chega um mês depois, ou quase um mês depois de ter acontecido qualquer coisa dentro da fábrica. Se for num equipamento relativamente pequeno, eu nem vou ver na fatura global, e portanto eu acabo por não perceber que existe ali um defeito, a não ser que tenha um sistema de monitorização. Depois toda a área da frota, a gestão de frota, portanto a mobilidade elétrica é neste momento a questão mais impactante, a substituição de um carro
dos comerciais, etc., para carro elétrico tem aqui impactos no consumo e nos custos. E depois passamos para a parte das renováveis, com toda a parte do solar fotovoltaico em unidades de autoconsumo ou as comunidades de energia, e é possível também já pensar em armazenamento, tanto armazenar energia quando estou a produzir e não estou a utilizar, para depois ter essa energia disponível através de baterias. Aqui é necessário ter alguns cuidados com uma análise mais detalhada, porque as baterias têm custos elevados e têm custos especialmente de operação e manutenção. Portanto, ao longo do tempo eu preciso fazer manutenções a esse equipamento e isso vai custar dinheiro e, portanto, eu tenho que ter aqui algum cuidado. Depois, no âmbito destas eletrificações, muito do calor produzido é possível passar para bombas de calor, e se eu tiver associado a bomba de calor, muito parecido com o nosso ar-condicionado, mas faz produção aqui do calor para água quente, para outros serviços. E, portanto, eu passando para bomba de calor com sistema fotovoltaico, etc., consigo aqui retornos bastante interessantes. Isto é, de uma forma muito sintética, as medidas que se podem implementar em termos de consumos de energia. Depois temos a questão das matérias-primas, ou da sustentabilidade e ecodesign, seja isto através de matérias-primas com menor pegada, a priorização de fornecedores que asseguram certificações ambientais, seja da própria organização, uma 14001, uma coisa desse género, ou do produto que nos estão a fornecer, portanto, da matéria-prima, a incorporação de materiais reciclados e recicláveis, portanto, que seja onde é possível, que nem em todos os casos é possível, às vezes é mais complicado. Assegurar no design do produto que existe critérios de reciclabilidade, quando nós misturamos componentes, depois por vezes não são recicláveis, não são separáveis, e portanto tentar ir por aí. A utilização das colas de base aquosa, com baixos teores de compostos orgânicos voláteis, e depois, por exemplo, em toda a parte do vosso embalamento e do despacho, as tais tarifas, a redução do papel, e tentar eliminar tudo que sejam plásticos e otimizar também o próprio espaço da caixa, de forma a que o transporte seja mais eficiente. Portanto, é possível ter aqui alguns impactos. Por último, toda a parte do mercado de carbono, ou seja, tudo aquilo que eu não conseguir reduzir de emissões, eu posso tentar compensar. Como é que posso compensar? Através, por exemplo, do mercado voluntário de carbono, que está em operacionalização e permite eu compensar, ou seja, haver um projeto, por exemplo, de uma reflorestação, eu financio esse projeto e ficar com esses créditos do carbono. Este mercado está em operacionalização e, portanto, ainda não está em funcionamento, mas convém estarem atentos. Depois temos o CEL, mas o CEL é para grandes empresas e as PMEs do setor de calçado não estão abrangidas, de certeza, nem mesmo as grandes empresas deste setor. As recomendações finais. Nós devemos olhar sempre para o processo de uma forma em que primeiro evitamos, depois reduzimos e depois compensamos. Ou seja, nós devemos evitar os consumos, sejam eles de materiais de energia quando não precisamos, reduzir ao máximo e utilizar aqui as renováveis, etc. E só depois ir passar para este processo de compensação. Privilegiar tudo que seja local, seja fornecedores, seja o meu projeto de renováveis, ajuda na pegada, porque vou ter aqui uma pegada muito menor, e também em termos sociais, etc., estou a apoiar localmente. É uma questão da transparência também é muito importante, porque estas marcas todas apresentam isto, todos as suas certificações, os seus dados, etc., mas se pensarem, ainda há pouco tempo houve um problema nada tem a ver com esta indústria, com a indústria da produção animal, com os frangos, num dos maiores produtores portugueses, em que pôs em causa a própria certificação, uma chamada certificação de bem-estar animal. O próprio mecanismo de certificação foi posto em causa pela falha e por imagens que apareceram, portanto, que demonstrou-se que não estava a ser cumprido um dos critérios ali que eram promovidos. Isto pode pôr em causa a marca e pode pôr em causa até o organismo de certificação. Já nem é a certificação daquela marca, mas sim todo o modelo de certificação.
E, por último, a integração de todas estas estratégias numa forma estruturada, seja uma estratégia ESG, seja um programa para a descarbonização, mas que exista isto tudo de forma integrada e não de forma muito isolada. Em termos de ferramentas, e mesmo para terminar, o Centro Tecnológico está a prever lançar uma ferramenta para o cálculo das emissões. Em termos de standards, o standard mais utilizado é este Green Gas Protocol, em que temos aqui a metodologia de cálculo, diz como é que é feito todo o cálculo, depois relaciona Scope 3, Scope 2, Scope 1, tudo isso. É no fundo o protocolo que é mais utilizado. O Science Based Targets, que é usado por grandes instituições para validar que os cálculos de poupança e descarbonização tiveram critérios científicos por trás, e depois ISOs também que existem nesta questão. Penso que as questões ficam para o fim, Joana, não sei agora se ficam agora ou para o fim. Sim, se alguém tiver alguma questão, pode colocar o Jorge agora diretamente ou através do nosso chat, ou então deixar até para o fim. Não havendo questões, não, podemos deixar então para o fim. Muito bem, obrigada Jorge pela sua apresentação. De seguida teremos então a mesa redonda digital, que irá focar algumas estratégias e medidas já implementadas por algumas das nossas empresas, que depois estão aqui representadas pela Elizabeth Oliveira, da Vapsol, e Ana Sofia, da JJ Heitor. Rui, passo-lhe agora a palavra. Muito obrigado, Joana, e muito obrigado ao Jorge, aos dois, pelas excelentes apresentações até agora. E cá estou agora para a mesa redonda digital. E já temos connosco a Elizabeth Oliveira da Vapsol e estou só a aguardar Olá, que a Ana Sofia de Joaquim José Heitor e antes também esteja aqui connosco. E está connosco. Começo por agradecer à Elizabeth Oliveira e à Vapsol pela presença aqui, por partilharem connosco a sua experiência neste domínio, e à Ana Sofia Grata e à Joaquim José Heitor pela disponibilidade para estar aqui connosco nesta mesa redonda digital. Tal como disse a Joana há pouco, é evidente que isto digamos, vai ser uma conversa entre nós sobre a experiência das duas empresas neste domínio e os investimentos e as ações que têm vindo a desempenhar ao longo do tempo. De qualquer forma, se as pessoas estão a participar neste webinar tiverem alguma questão adicional, depois podem utilizar a caixa de perguntas e colocá-las depois no final. Serão colocadas quer a Elizabeth, quer a Ana Sofia e eventualmente até ao Jorge Almeida e à Joana Soares. Muito bem, eu começo eu sei que as duas empresas são relativamente conhecidas, já são bastante conhecidas e têm notoriedade no mercado do setor de calçado. De qualquer forma, eu ia pedir primeiro à Elizabeth Oliveira e depois à Ana Sofia uma breve apresentação, que é o que é a Vapsol, se fosse possível. Elizabeth? Sim. Pronto, a Vapsol, que acho que toda a gente conhece, dedica-se à produção de solas injetadas, TRTPU e EVA, há 26 anos. É uma empresa familiar que tem, felizmente, crescido na última década, também desde que o Décio Pereira tomou conta da gerência da empresa, houve uma ascensão da Vapsol e continua a crescer. E as perspectivas é que vamos continuar a crescer, ainda que o ano parece que vai ser um ano complicado, parece que vai ser um ano complicado de recessão, mas temos sempre um pensamento otimista, as coisas onde de recuperar e onde correr bem, e temos trabalhado nesse sentido. Atualmente somos cerca de 150 colaboradores, crescemos bastante nos últimos anos, também devido ao investimento que foi feito na criação de uma nova unidade, que é a unidade EVA, mas é por aí, somos das maiores empresas produtoras de solas do país e
Tem 2 unidades? Tem 2 unidades? E 2 unidades, sim. A principal para a produção de solas TR e TPU e a secundária que foi criada em 2021, que já não é assim tão secundária, porque o EVA já tem uma expressão muito positiva e relevante no nosso volume de negócios, desde 21 que temos essa unidade e a crescer, que é o Muito que bem. interessa. Muito obrigado, Elizabeth. Ana Sofia, por favor, pode fazer-nos aqui uma breve apresentação da Joaquim José Editores? A Joaquim José Editores já existe há mais de 60 anos no mercado, na produção de calçado. Ao longo dos anos foi reestruturando a sua produção e neste momento dedicamos a calçado de senhora. Temos cerca de mais ou menos 80 funcionários e temos estado com um ano complicado, 2025 está a ser complicado, mas estamos a levar o barco e queremos chegar ao final do ano com alguns objetivos cumpridos e pronto, de certa forma. Muito bem, muito obrigado. As 2 empresas não estão aqui por acaso, quer a Vapsol, quer a Joaquim José Editor, têm nos últimos anos efetuado ações e investimentos no domínio da eficiência energética, das energias renováveis e investimentos e ações que têm conduzido a resultados, creio eu, positivos. Ao mesmo tempo, quer uma empresa, quer outra, são certificadas pela norma ISO 14001, portanto, Sistema de Gestão Ambiental, e as 2 empresas participam na iniciativa Compromisso Verde, que permitiu o cálculo de emissões de gases de efeito de estufa, âmbito 1 e âmbito 2, comparativamente nos anos 2015 e 2022. E a ideia era falarmos um bocadinho sobre as ações que as empresas têm vindo a desenvolver e que estão a desenvolver, porquê e que resultados é que têm sido atingidos. No caso da Vapsol, eu sei que, por aquilo que li, que a empresa fez os primeiros investimentos em energia renovável, creio que foi em 2011, portanto, ou 2012, por aí. Eu gostaria que a Elizabeth nos falasse um bocadinho de qual tem sido o foco da empresa no domínio da eficiência energética e da descarbonização. Que tipo de ações é que tem vindo a encetar nos últimos anos? Ok. Pronto. O investimento da Vapsol em energias renováveis começa efetivamente em 2011, quando nós adquirimos uma unidade de mini geração de produção fotovoltaica, no caso não para autoconsumo, penso que na altura nem era permitida às indústrias, mas sim para a venda de energia à rede, que ainda hoje a mantemos, porque é um contrato que ainda decorre, que foi um contrato muito, muito extenso. Depois, ao longo dos anos, e sendo permitido, não é? Fomos adquirindo também mais painéis solares, aí sim já para autoconsumo, para as 2 instalações, sendo que os investimentos de maior expressão foram feitos em 2021 e 2022, na unidade do EVA, e agora, recentemente, em 2024, na unidade principal, que instalamos uma unidade de autoconsumo. Outras medidas que temos feito ao longo dos anos, desde logo, tomamos a iniciativa de fazer a implementação da certificação ambiental, a ISO 14001. Temos neste momento a decorrer a implementação do sistema de gestão de energia, que prevemos concluir este ano. Há muitos anos também que adotámos um sistema de monitorização dos consumos dos nossos equipamentos, não na totalidade, mas aqueles equipamentos que têm grande expressão no consumo de energia das nossas instalações, e são analisados, são retirados esses dados, são analisados e conseguimos perceber se eventualmente há alguma situação que possa estar fora do normal e que nos permite atuar, não é? Temos o cuidado de fazer uma manutenção preventiva dos nossos equipamentos, a verificação das fugas de ar comprimidos, isso também faz parte da nossa manutenção preventiva. Depois, ao nível da eficiência energética, também há muito tempo que nós substituímos toda a iluminação por LEDs de baixo consumo. Procuramos também implementar processos produtivos e energeticamente mais eficientes. O nosso parque de máquinas também é relativamente recente, é tudo máquinas mais eficientes e recentes.
E também temos vindo agora nos últimos anos, aos poucos, a substituir a nossa frota automóvel por viaturas elétricas. Essencialmente, penso que seja isso. Depois, ao nível dos resultados, Podemos falar a seguir dos resultados. Ok. Falar primeiro das ações, dar Ok. aqui a oportunidade também e depois falarmos um pouco dos resultados, quer em termos de eficiência, quer em termos de emissões de gases e eventualmente económicos, não é? Redução de custos, se isso for possível termos acesso a essa informação. A JJ Heitor também desenvolveu, tem vindo a desenvolver algumas ações no domínio da eficiência energética e da descarbonização. Apresentou recentemente também, não sei, há 2 ou 3 anos, creio eu, pelo meu conhecimento, um PRR, descarbonização da indústria, com vários investimentos. Ana Sofia, pode-nos falar um pouco da que a Joaquim José Heitor tem vindo a fazer neste domínio? Sim, sem dúvida que sim, que aderimos ao PRR, mas já começámos anteriormente com o interesse na parte de melhorias ambientais, com a questão da substituição da iluminação integral da empresa para a iluminação de LED, a aquisição do novo compressor, ter a atenção às fugas de ar comprimido, tudo coisas que às vezes parecem no dia-a-dia que são coisas quase insignificantes, mas depois no final de algum tempo têm alguma repercussão. Recentemente, realmente aderimos ao PRR, em que tivemos a introdução dos painéis solares agora no ano de 2024. Anteriormente fizemos a introdução de tubos solares numa área fabril que tinha pouca iluminação natural, para melhorar também a questão da poupança de energia. Alteramos no final do ano a linha de ar comprimido, de forma a ter uma otimização no processo de produção do ar comprimido, que era uma instalação já que vinha desde a base da fábrica e que estava bastante colmatada. E agora, recentemente, agora no início do ano, tivemos a melhorar a questão do telhado da unidade fabril para que seja mais térmico e ser mais, não termos tanto consumo a nível de refrigeração e aquecimento da nave fabril. De certa forma, foi isto que nós fizemos na parte da descarbonização e vamos estando sempre atentos e tentando melhorar sempre aquilo que podemos fazer a nível do ambiente. No futuro, estamos a ponderar realmente em adquirir viaturas elétricas e tentar ver novas soluções para a produção a nível de redução de COVs, que é um dos assuntos que nos preocupa um bocadinho, porque nós, como indústria de calçado, o nível de COVs é realmente elevado, não tanto nos níveis de limite da lei que implica outro tipo de gestão, mas que estamos muito próximos. E então a nossa ideia é um bocadinho... A Ana Sofia falou aí de um dos aspectos que me chamou a atenção, que são os tubos solares. Podes explicar que tipo de investimento é que foi feito, se existiram dificuldades, se foi fácil, se isso trouxe benefícios, quer em termos do ambiente de trabalho, quer do ponto de vista de eficiência energética, e se conseguem ter alguma noção em relação a isso? Sim, como é que surgiu essa iniciativa? A iniciativa, por acaso, surgiu com a visita dos nossos administradores a um fornecedor nosso que já tinha a ideia implementada. Eles acharam interessante, porque a luz, sendo natural, é sempre melhor. E estamos a falar de uma situação muito simples, que é só mesmo fazer praticamente uns furos no telhado com um sistema de espelho em que a luz é transmitida para o interior. E são eficientes, sem dúvida que são. E realmente é prático. E nós tínhamos realmente, como devem imaginar, na zona do armazém, entre as prateleiras, há pouca introdução de luz e sem dúvida que tendo esses tubos que a iluminação é totalmente diferente. Pois, uma iniciativa, mas com um investimento ainda significativo, provavelmente. Não é assim muito grande. Pois, foi uma atuação ao nível da eficiência energética, não é? Porque... Sim. Com isso, digamos, reduziram também os consumos de energia. Uma questão que vou lançar às duas, e agora passando à Elizabeth, quer dizer, todas as ações que referiu, e que foram várias e que já têm vários anos, que aspectos, o que é que vos motivou? O que é que motivou a Vapsol? Foi mais a componente económica, a componente, digamos, do impacto, as reduções as alterações climáticas,
Foi uma mistura das várias coisas. A reputação, o que é que vos motivou? É uma mistura de tudo. Se calhar, em primeiro lugar, optimizar o consumo energético, por um lado também reduzir os custos associados. A empresa, Aqui, peço desculpa de interromper, a empresa tinha, porque é uma empresa de produção de solas por injeção, não é? Digamos, o custo energético é um custo elevado. significativo. É um custo significativo. É elevado. As máquinas de injeção consomem muita energia e a maior parte da fatura de energia das instalações é das máquinas. Não? Mas foi por aí, é por questão da descarbonização e por causa destas metas que estão definidas, mas é uma combinação de tudo. Pois. Referiu há pouco a questão da implementação do sistema de gestão de energia pela norma ISO 50001, foi que eu percebi daquilo que referiu há pouco. O que é que esperam? Porquê? Primeiro que tudo, porquê? Porque não é uma norma ISO e conhecida, mas não é uma norma muito comum, de utilização muito comum na fileira do calçado. O que é que vos motivou e o que é que esperam obter com a implementação da ISO 50001? Pronto, a Vapsol decide avançar para a implementação da 50001 como parte do nosso compromisso com a sustentabilidade e a nossa responsabilidade ambiental. Esta decisão é motivada essencialmente por 3 motivos: otimizar o custo de energia, diminuir os gases com efeitos de estufa e melhorar continuamente os nossos processos, através de um controle sistemático do nosso desempenho energético e da identificação de oportunidades de melhoria, não é? Porque nós já temos a 14.001, a 9.001 e sabemos que isto da perspectiva é sempre da melhoria contínua e aqui na Vapsol existe mesmo esse pensamento da melhoria contínua e o Rui conhece bem o Zé, sabe como é que ele é. Sim. E então é nessa perspectiva. E porque percebemos que a partir daqui as vantagens que podemos tirar disto é ter um maior controle sobre o uso da energia e promover uma utilização racional dos recursos, não é? Reduzir os custos energéticos, que é importante, através da monitorização que já fazemos, mas pretendemos alargar a todos os equipamentos e de boas práticas. E também por causa do cumprimento legal, porque para preparar a empresa para aquilo que vão ser as exigências futuras, não é? Porque isto ainda vai dar, e para os próximos anos vamos ter tema, não é? E vão haver novas exigências para acompanharmos e para cumprirmos, não é? Essencialmente acho que é isso. Acho que respondi Sim, perfeitamente. E no caso da Joaquim José Heitor, quais são as motivações para ter apresentado um investimento ao PRR e para as outras ações que têm vindo a desenvolver em termos de descarbonização? Tem a ver com aquilo que diz, que realmente é uma mistura de todos os fatores. Sem dúvida, a questão da descarbonização e da melhoria para objetivos que estão para vir e que vão sendo implementados. Inicialmente também foi com a questão da limitação do nosso posto de transformação, que ele estava muito ao limite do nosso consumo, então tínhamos que fazer alguma coisa, ou alterar o posto, ou efetivamente melhorar internamente. Optámos por melhorar internamente e temos tentado sempre ir nesse sentido, tentar sempre melhorar os nossos consumos, para também termos uma redução dos custos internos, para também sermos um bocadinho mais competitivos face aos nossos clientes e para ir satisfazendo ou tentando satisfazer as exigências dos clientes que cada vez mais vão no alinhamento da questão ambiental e da sustentabilidade. Cada vez mais nos perguntam as certificações, os consumos, tudo o que possam influenciar, também começam-nos a influenciar a nós como fabricantes. E tem sido quase uma luta, não digo diária, mas quase para tentar satisfazer também os clientes. E isso queremos que seja um bom caminho. Pois, isso eu ia levantar essa questão em relação ao mercado e em relação ao financiamento. Ao financiamento por entidades bancárias, vocês têm as duas empresas, começando se calhar pela Joaquim José Heitor, quer dizer, têm clientes ou entidades financeiras
estou a falar de bancos, nomeadamente, que vos questionam sobre esta situação e vos solicitam informação. Estou a falar de clientes e de entidades financeiras, por exemplo, ou outras, que vos solicitam informação em relação às emissões de gases de efeito de estufa, Gases de ou efeito de de estufa eficiência diretamente, energética, ou outras não, mas questões. eficiência energética sim, sim, sim. Qual é o nosso consumo de energia, de onde é que vem, quais as fontes de energia, isso já começam a questionar, sim. Clientes, está a falar de clientes ou Sim, de... clientes, sim, sim, sim. Sim, que Neste momento ainda são só os clientes. pois, que vos questionam, que vos colocam esse tipo de questões. E a Elizabeth, há aqui, vocês têm este tipo de... É o mesmo. Clientes têm questionado. Questionagem, inclusive enviam alguns formulários e inquéritos para responder com dados concretos. Falando aqui de um outro aspecto, as duas empresas são certificadas pela ISO 14001 e ouvimos há pouco também a Elizabeth Oliveira a referir que a Vapsol está em processo de implementação de um sistema de gestão ambiental. Isso significa que tem indicadores, tem KPIs de gestão com dados sobre eficiência energética e dados, provavelmente também, julgo eu, em relação às emissões de gases de efeito de estufa. De que forma é importante o facto de serem certificadas ISO 14001 e de existir esse foco em ter informação quantificada? Isso foi importante também para tomar decisões? Ana Sofia, começando se calhar pela Ana Sofia. Sim, ajuda. Ter essas informações ajuda na hora de ter algumas decisões, sem dúvida que sim. Conseguimos dizer, por exemplo, que a nível de redução dos gases dos efeitos de estufa entre 2022 e 2024 foi quase 30%. Estamos a falar de 9 toneladas. Para uma empresa como a nossa, tem algum significado já. Pois, sim. Portanto, o facto de monitorizarem vários indicadores, nomeadamente esses, das emissões de gases de efeito de estufa, portanto, é relevante para tomarem esse tipo de decisões e avaliarem até que ponto é que estão a obter resultados. E, Elizabeth, o que é que dados é que a empresa tem em termos de redução de emissões e de ganhos ao nível da eficiência energética? E outros que sejam relevantes e associados ao sistema de gestão ambiental. Pronto, eu tirei aqui uns apontamentos, não é que eu não sei isto de cor, mas, por exemplo, nos últimos anos, estas medidas que temos implementado permitiram uma redução nas emissões de CO2 de cerca de 90 toneladas por ano. Que é um fator positivo, poderia ser melhor, mas melhor no sentido de que nós, há 10 anos atrás, tínhamos uma instalação, atualmente temos 2 instalações, e o facto de ainda assim conseguirmos reduzir é positivo porque, comparando com há 10 anos atrás, claro que consumimos mais energia, temos 2 instalações. Ainda assim, decorrente destas medidas todas e a energia renovável, permitiu-nos uma redução das emissões. Depois, também conseguimos isto a falar por par produzido, no geral, da Vapsol, nos últimos 10 anos conseguimos reduzir por par produzido cerca de 28% a estas emissões, o que é positivo. Em 2024, a nossa produção de energia fotovoltaica foi o equivalente à plantação de 1025 árvores, também fizemos esse cálculo. E claro, pronto, houve uma redução substancial no valor da fatura de energia, porque passamos a produzir uma parte significativa dessa energia e com isso também estamos a contribuir para a redução das emissões. O que estava a dizer é que reduziram também os custos significativamente financeiros digamos, de consumo, relativos ao consumo de energia. E que outros indicadores? Vocês têm outros? Eu sei que a Vapsol integra o compromisso verde, não é? Também integra o compromisso verde. Por que razão é que a Vapsol integrou o compromisso verde e integra o compromisso verde? Qual foi a vossa motivação? Eu estou a voltar aqui um bocadinho atrás, mas... É mais do mesmo. É o compromisso com a sustentabilidade, a nossa responsabilidade ambiental, é o preparar-nos para aquilo que vão ser as exigências futuras, não é? Que é quase como o nosso slogan, como o slogan da Vapsol, Always a Step Ahead, é um bocado assim. Então, e também por causa disso, que a Vapsol agora também, recentemente, e com a ajuda do Centro Tecnológico
elaborou pela primeira vez o relatório de sustentabilidade para o ano 2023, que ainda vamos divulgar isso, mas está pronto, mas ainda vai ser divulgado, e vamos continuar a fazer, não porque sejamos obrigados a fazer, algumas entidades já são obrigadas a fazer, mas porque é forma de sermos transparentes e transmitir confiança aos nossos clientes, aos parceiros e à sociedade em geral, para aquilo que é o compromisso da Vapsol com o meio ambiente, com o impacto ambiental das nossas instalações, com a pegada do nosso produto, a pegada de carbono do nosso produto, é um bocado por aí. É o vosso foco. Joaquim José Heitor, do ponto de vista de eficiência energética, já me disse que a empresa tem ganhos significativos, falou em redução de 90 toneladas de emissões de CO2 equivalente, certo? E em termos de eficiência energética, as ações que desenvolveram e os investimentos que referiu trouxeram resultados também positivos? Ainda estão a trazer. Os investimentos foram recentes, mas nota-se, pelo menos na fatura, por exemplo, da energia, já se nota alguma redução, mesmo nos períodos de chuva, em que os painéis produzem pouco, nota-se já alguma redução mensal. Sim. Pois. Estamos satisfeitos, já estamos satisfeitos. E vocês têm quantificado, têm indicadores de eficiência energética? Acompanha? Sim, temos, isso temos. Nós temos o cálculo, digamos, mensal de produção, quer dos painéis, quer da energia que é consumida da rede, e temos tido a redução do volume mensal, sim. Quer uma, quer outra empresa utiliza indicadores, por exemplo, relativos à quantidade de pás produzido ou ao volume de negócios ou ao valor acrescentado bruto? Tem indicadores dessa natureza? Sim, mas como os painéis foram colocados há relativamente pouco tempo, ainda não temos assim muitos cálculos sobre esse indicador, mas nota-se alguma redução, sim. Elizabeth, não sei se ia dizer alguma coisa em relação a isso. Ia dizer que, pronto, aqui da minha cábula só tenho aqui, entre outros indicadores que tenho, mas não tenho aqui essa informação, é aquela que disse há pouco, que foi uma redução por par produzido de cerca de 28% nas emissões de CO2. CO2, muito bom, excelente. Vamos falar agora um pouco digamos, das perspectivas futuras, daquilo que a empresa está a fazer neste momento e de que cada uma das empresas projeta para o futuro em termos de descarbonização, de eficiência energética e descarbonização. Começando talvez pela Elizabeth, já há pouco aflorou ligeiramente alguns projetos que a empresa tem nesse domínio. Qual é a perspectiva da empresa e onde é que a empresa quer chegar do ponto de vista de eficiência energética e do ponto de vista de descarbonização? Pronto, aquilo que é certo é que a Vapsol vai continuar a investir em energias renováveis e na eficiência energética. Até porque vamos continuar o investimento nas energias renováveis, já temos previsto o investimento agora, nos próximos meses, de uma cobertura com painéis, com instalação de painéis no parque de estacionamento dos nossos colaboradores para a produção de energia para autoconsumo. Vamos aumentar por essa via a percentagem de autoconsumo das nossas instalações. Também temos previsto alargar a monitorização o sistema de monitorização de consumos dos equipamentos a todos os equipamentos. Não está a 100%, mas brevemente vai ficar a 100%. Vamos continuar a implementar tecnologias que permitam otimizar os processos. E aqui contamos com a ajuda do Instituto Kaizen, que há um ano e qualquer coisa, há um ano e tal, que tem desenvolvido uma parceria com a Vapsol nesse sentido, nessa perspectiva de otimizar os processos. E continuar a reduzir as emissões, que isso, claro. Vamos continuar a fortalecer as parcerias para desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis, seja em materiais ou nos processos produtivos. E acho que é dentro disso. É muito focado na eficiência energética e na descarbonização, alinhando com as exigências ambientais que são globais, não é? E as tendências da sustentabilidade do setor. Muito bem. Ana Sofia, quais são as perspectivas futuras da Joaquim José Heitor em termos de outras ações e investimentos nestes domínios da eficiência energética e da descarbonização? Seria a aquisição de viatura elétrica e de possíveis postos de carregamento aqui internos, máquinas
Diga, diga. A Joaquim José Heitor tem também, digamos, em termos das emissões de gases de efeito de estufa, tem indicadores que lhe dizem qual é o peso das emissões âmbito 1 e qual é o peso das emissões âmbito 2. A empresa tem esse tipo de informação, ou a Vapsol? Deixa-me... Diretamente, possivelmente, neste momento ainda Sim. não. Mas... Sim, no Compromisso Verde, creio que tem essa informação. Exatamente. Tem essa informação do âmbito, que é o âmbito 1, porque falou há pouco dos covos, não é? Que é uma das áreas que tem essas emissões de gases de efeito de estufa. Mas peço desculpa que eu interrompi, mas estava a falar na frota automóvel, por isso é que eu referi a questão do âmbito 1, não é? Portanto, são emissões de âmbito 1. Sim, nós fazemos o controle dos consumos, quer de energia, quer de combustíveis, mesmo de covas, tudo o que nós conseguimos fazer de cálculos temos feito. E depois, claro, estamos a tentar otimizar, pegar um bocadinho esses dados e tentar trabalhá-los de maneira a otimizá-los. Daí nós estamos também a pensar na questão da viatura elétrica, porque os nossos colegas acabam por passar um bocado do tempo no exterior a ir buscar acessórios e outros tipos de situações que se calhar valia a pena apostar numa viatura elétrica. Depois temos, claro, internamente a questão das máquinas. Sempre que se adquire máquinas, estamos a tentar fazer com que elas sejam mais eficientes. E depois vamos analisando aquilo que vai surgindo, digamos, a nível de mercado, a nível de exigências, mesmo a nível de necessidades internas, tentar fazer de maneira a que sejam mais ambientalistas, mais ecológicas, melhores. Claro. Eu referi-me há pouco que a empresa tinha obtido, se eu me recordo, portanto, uma redução já de 30% de emissões de gases de efeito de estufa. A empresa, fala-se muito, são os compromissos a nível europeu e nacionais de uma redução de 50% das emissões, agora até 55% de emissões de gases de efeito de estufa. A empresa perspectiva ainda obter, digamos, ganhos significativos na redução das emissões de gases de efeito de estufa nos próximos anos? Tem, digamos, metas ou estimativas ou projeções? Sim, sem dúvida. Nós neste momento ainda tínhamos o projeto a meio gás quando tínhamos a questão dos 30%. O nosso objetivo era realmente ser superior a isso, ser mais próximo dos 50% e, claro, está a tentar reduzir a questão dos combustíveis para também conseguir alcançar esse valor ou, quem sabe, ultrapassá-lo. Ultrapassar. Exatamente. E a Vapsol tem esses objetivos em mira, digamos assim? Sim, pronto, conforme disse há pouco, já há investimentos que estão em curso e vamos, pelo menos até ao limite daquilo que nos é permitido, iremos fazer. E da capacidade, não é? A questão do espaço também é importante. Vamos continuar a investir nas energias renováveis. Também no futuro há também a vontade da construção de uma nova instalação e o desejo do responsável da empresa é que essa instalação seja autossuficiente. Se isso for possível, é essa a vontade dele, mas o caminho faz-se caminhada e isto... Claro. Muito bem. Agradeço muito, quer à Elizabeth Oliveira, quer à Ana Sofia Graça, pela disponibilidade para estarem aqui connosco. Acho que os testemunhos que nos trouxeram foram muito relevantes, porque são testemunhos de empresas da fileira e que são já seguidos por outras empresas, ou já também efetuados por outras empresas, mas esperamos que possam ajudar outras empresas a tomar decisões em relação a investimentos neste domínio da eficiência energética e da descarbonização. Muito obrigado e passo a palavra à Joana Soares. Muito obrigada, e mais uma vez também reforço o agradecimento à Elizabeth, à Ana Sofia, obrigada a Rui, por esta discussão das iniciativas e medidas que já foram implementadas por estas empresas hoje aqui representadas. Deixo aqui um espaço para a colocação de questões, caso tenham. Muito bem, pronto. Não havendo questões, agradeço também ao Jorge, se ainda estiver aí,
pela sua apresentação e a todos que participaram neste webinar. Obrigada. Obrigado a todos. Tá? Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado.